A fazenda do Coronel Amaro se estendia por terras vastas, marcadas por cercas antigas e campos onde trabalhadores se moviam em ritmo constante. Era um lugar imponente, fruto de anos de disciplina rígida imposta por um homem que muitos respeitavam, mas poucos realmente amavam. Amaro governava cada centímetro daquela terra com mão firme, sempre atento, sempre desconfiado. A simples presença dele fazia conversas cessarem e olhares baixarem. A fama de severidade o seguia como sombra. Dentro da casa grande, porém, a atmosfera era diferente. Ali vivia Isadora, sua filha única, uma jovem de sorriso doce e olhar profundo. Desde criança, ela carregava uma deficiência na perna, que a fazia caminhar com leve inclinação, lenta e com esforço. Era forte, mas seu corpo não seguia seu espírito. Crescerá ouvindo sussurros nos corredores, ouvindo comentários escondidos atrás de portas: coitadinha, ninguém vai querer, não dá prestígio algum. Isadora tentava ignorar, mas cada palavra deixava uma marca. Com o passar dos anos, a pressão sobre ela aumentou. O coronel queria vê-la casada, acreditando que o casamento traria estabilidade para seu nome e respeito para sua linhagem. Começou a convidar pretendentes, homens de famílias influentes, mas todos vinham com a mesma intenção em avaliar o que poderiam ganhar. E ao perceberem que Isadora não traria vantagem política, se despediam com desculpas elegantes e olhares frios. Cada recusa alimentava a frustração do coronel, e cada despedida queimava um pouco mais o coração da jovem. Isadora, silenciosa, tentava se esconder da humilhação, passando grande parte do tempo olhando o movimento da fazenda pela varanda. Era ali que ela notava, de longe, Jonas, o escravo mais temido daquele lugar. Alto, forte, de expressão dura, era conhecido pela brutalidade e pela capacidade de trabalhar até os limites. Mas havia algo nele que só Isadora percebia: o silêncio. Um silêncio profundo, quase inquietante, como se guardasse segredos que ninguém ousava descobrir. Jonas, apesar da fama, observava Isadora discretamente, como se visse nela algo que outros eram incapazes de enxergar. Entre eles havia uma distância enorme, de mundos, de regras, de poder, e mais algo invisível já começava a se formar, ainda que nenhum dos dois reconhecesse. A fazenda parecia tranquila, mas por trás das rotinas e tradições, uma tensão discreta crescia, preparando o terreno para mudanças que ninguém poderia imaginar. A notícia espalhou-se pela fazenda como fogo em capim seco. Tudo começou naquela manhã tensa, quando o coronel Amaro, já cansado das risadas escondidas e dos comentários sobre sua incapacidade de casar a própria filha, percorreu a casa grande como uma tempestade prestes a explodir. A cada passo, seu orgulho ferido ecoava nas paredes. Ele havia ouvido rumores novamente, desta vez mais cruéis, mais diretos, zombando da fraqueza de Isadora e da vergonha que ele carregava como pai. Humilhado e cego pela necessidade de provar algo à região, Amaro tomou a decisão mais drástica de toda a sua vida e entregaria Isadora ao escravo Jonas, o homem cuja fama de brutalidade era conhecida até fora das fronteiras da fazenda. Achava que, ao fazer isso, calaria de uma vez por todas aqueles que duvidavam de sua autoridade. Se ninguém queria sua filha, então ele a daria a alguém que sequer poderia recusar. Quando Amaro deu a ordem, a fazenda parou. Os trabalhadores se entreolharam em choque, murmúrios começaram imediatamente. Era algo que ninguém ousava imaginar. Jonas, chamado à presença do coronel, manteve a postura rígida,
sem demonstrar surpresa. Aceitou a ordem, porque assim fazia parte de sua vida e aceitar. Mesmo assim, seu olhar traía um conflito silencioso, como se carregasse um peso que ninguém podia nomear. Ele não parecia feliz, nem indignado, e parecia dividido. Helena, a cozinheira da casa grande, ouviu o anúncio e sentiu um aperto profundo no peito. Criara Isadora como se fosse sua filha e não conseguia aceitar que a jovem fosse entregue como objeto, como punição ou resposta às fofocas. Sem poder enfrentar o coronel diretamente, ela começou a se mover em silêncio, buscando maneiras de ficar perto de Isadora, protegê-la, impedir que algo pior acontecesse. Enquanto isso, Mateus, o capataz, observava tudo com olhos escuros de inveja. Para ele, Jonas receber aquela responsabilidade era um insulto. Não por querer Isadora, e ele jamais teria coragem de desafiar o coronel, e mais porque odiava a ideia de ver Jonas, um escravo, sendo colocado no centro de todos os olhares. Isso mexia com seu orgulho, alimentava seu rancor. Já imaginava formas de transformar aquela situação em vantagem própria. O dia terminou carregado de tensão. A fazenda parecia respirar de forma diferente, como se algo estivesse prestes a se romper. Todos sabiam que a decisão do coronel mudaria a dinâmica daquele lugar para sempre. E enquanto a noite caía, Jonas caminhava lentamente pela escuridão, sabendo que sua vida ia a de Isadora e jamais seria a mesma. Isadora caminhava lentamente, apoiada na parede de madeira da senzala, enquanto os escravos paravam suas tarefas para observá-la. O chão de terra batida, o cheiro de fumaça, o barulho constante de vozes e ferramentas, em tudo parecia estranho, quase agressivo para alguém que crescerá na casa grande. Cada passo revelava um novo tipo de desconforto. Os olhares desconfiados não eram de crueldade, mas de medo, e medo do que sua presença significava, medo da reação do coronel, medo da mudança que ela carregava sem perceber. As mulheres mais velhas sussurravam sobre como uma moça branca nunca havia pisado ali para viver. As mais jovens observavam com curiosidade, sem saber se deviam se aproximar ou manter distância. Em meio a esse ambiente, Isadora tentava respirar fundo, lutando contra o aperto no peito. Pela primeira vez, ela se sentia completamente vulnerável, e não pelo corpo frágil, mas pela solidão. Jonas, silencioso como sempre, ficou parado à sombra de uma das cabanas, observando de longe. Ele mantinha distância propositalmente, como se cada movimento seu pudesse assustá-la. Não falava, não se aproximava, e ainda assim parecia sempre por perto. Esse cuidado inesperado aumentava o mistério em torno dele. Ele não era o monstro que todos descreviam, mas também não era facilmente compreensível. Seu silêncio escondia algo que ninguém ousava tocar. A primeira tensão surgiu com Rafael, um jovem escravo impulsivo, acostumado a questionar as ordens e a desafiar limites. Para ele, a presença de Isadora representava perigo. A senzala sempre funcionara de maneira precária, com regras próprias e acordos silenciosos. Agora, com a filha do coronel ali, tudo poderia mudar. Rafael encarou Jonas, exigindo explicações, mas recebeu apenas o mesmo olhar impenetrável de sempre. O burburinho cresceu. Alguns diziam que Jonas já havia sido punido muitas vezes por causa do coronel. Outros afirmavam que os dois tinham um passado conectado por algo que ninguém conseguia provar. Histórias antigas,
Fragmentos de memórias, sussurros sobre injustiças esquecidas voltavam à tona. Isadora, sentada em um banco improvisado, percebeu que havia algo muito maior acontecendo ali. Algo profundo e escondido, envolvendo Jonas e seu próprio pai. E enquanto as luzes do entardecer escureciam a senzala, um sentimento estranho cresceu dentro dela, e não o medo, mas a sensação inquietante de que estava no centro de segredos que todos tentavam enterrar há anos. Nos dias seguintes, Isadora começou a observar Jonas com mais atenção. Ele sempre acordava antes dos outros, ajudava quem não conseguia carregar peso, consertava ferramentas quebradas sem que ninguém pedisse e, embora mantivesse o semblante sério, seus gestos eram de uma delicadeza inesperada. Não havia nele a brutalidade descrita pelos boatos da fazenda, havia cansaço, silêncio, e uma bondade profunda escondida sob camadas de dor. Aos poucos, Isadora percebeu que ele evitava contato não por desprezo, mas por medo de machucar alguém ou de ser mal interpretado. Ele parecia carregar um passado pesado, marcado por perdas que deixaram cicatrizes invisíveis. Mas essa aproximação silenciosa não passou despercebida por Rafael. O jovem escravo, sempre desconfiado, acreditava que Jonas estava tentando conquistar espaço ou manipular a recém-chegada. Em uma tarde tensa, Rafael provocou uma briga, espalhando acusações infundadas e gritando diante de todos que Jonas queria se aproveitar da filha do coronel. A confusão aumentou rapidamente, e Jonas quase foi responsabilizado pelo tumulto. Seu silêncio, que antes inspirava mistério, agora parecia a muitos como sinal de culpa. Helena, preocupada com Isadora e temendo que Jonas fosse injustamente punido, correu ao pátio para tentar impedir que a situação saísse do controle. Ela conhecia bem o coronel e sabia que ele não precisava de muito para agir com severidade. Mas antes que conseguisse conversar com ele, Mateus apareceu. O capataz observou a confusão com um olhar calculista. Para ele, aquele caos era uma oportunidade rara, e se conseguisse convencer o coronel de que Jonas era uma ameaça, poderia ganhar mais poder e, talvez, assumir mais responsabilidades na fazenda. Era a chance perfeita para enfraquecer Jonas e se aproximar do coronel ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso acontecia, Isadora, buscando um lugar para se esconder da tensão, entrou em um depósito esquecido atrás da casa grande. Lá dentro, entre caixas antigas e tecidos cobertos de poeira, encontrou um pequeno baú de madeira, trancado mas frágil pelo tempo. Ao abri-lo, descobriu várias cartas amareladas e selos antigos com o brasão da família. Ao ler as primeiras linhas, seu coração acelerou. As cartas mencionavam decisões ocultas de seu pai, acontecimentos antes de seu nascimento, e pistas perturbadoras sobre sua verdadeira origem. O mundo de Isadora começava a desmoronar e, ao mesmo tempo, revelar verdades que muitos tentaram esconder por anos. As mãos de Isadora tremiam enquanto seguravam as cartas amareladas. Cada linha parecia revelar um pedaço de sua vida que nunca lhe fora contado. Ali, entre confissões e ordens veladas, estava a verdade que a perseguia desde a infância, e sua deficiência talvez não tivesse sido fruto de um acidente simples, como o coronel sempre afirmara. As cartas mencionavam médicos chamados às pressas, decisões tomadas sem testemunhas e um acontecimento trágico que Amaro insistiu em ocultar. Havia indícios de que algo, ou alguém, estivera envolvido de forma direta no que acontecerá com ela. Algo que o coronel tentava apagar da memória da fazenda. Perturbada,
Isadora buscou refúgio na senzala, onde Jonas estava sozinho, ajustando uma enxada quebrada. Ela hesitou antes de falar, mas ao mostrar a ele algumas das cartas, encontrou um olhar que misturava dor e compreensão. Jonas, acostumado a carregar suas próprias perdas em silêncio, reconheceu ali o sofrimento de alguém que também tinha sido enganado. E, sem perceber, os dois começaram a se aproximar. Não havia palavras românticas, apenas um entendimento profundo, como se suas cicatrizes falassem por eles. Jonas era o primeiro a tratar Isadora como igual, não como fardo. Mas enquanto a conexão entre eles crescia, a tensão na fazenda se tornava insuportável. Mateus, atento aos movimentos de todos, percebeu que algo estava acontecendo. Um dia, ao ver Isadora sair do depósito com o baú escondido sob um pano, um brilho de oportunidade surgiu em seus olhos. Ele compreendeu que aquelas cartas tinham valor e talvez fossem a chave para manipular o coronel, ganhar poder ou até derrubar Jonas de vez. Com astúcia, começou a insinuar ao coronel que a filha andava curiosa demais, alimentando a paranoia que Amaro já carregava. Helena, por outro lado, vivia angustiada. Ao ver Isadora se arriscar cada vez mais na busca por respostas, temia não apenas pela verdade, mas pela reação imprevisível do coronel. Amaro sempre fora um homem que reagia com dureza quando se via ameaçado, e vasculhar o passado era a coisa que ele mais temia. Helena sabia que, se o coronel descobrisse que a filha estava lendo aquelas cartas proibidas, a vida de Isadora poderia correr perigo, e talvez a de Jonas também. A fazenda já não era apenas um lugar de trabalho. Tornará-se um campo minado de segredos prestes a explodir, onde cada passo errado podia mudar o destino de todos. E Isadora, pela primeira vez, sentia que precisava continuar e mesmo que isso custasse tudo. Os rumores começaram como pequenas faíscas, mas em poucos dias já eram incêndios correndo por toda a região. Empregados cochichavam nos corredores, moradores das casas vizinhas repetiam histórias distorcidas, e até viajantes que paravam para pedir água deixavam escapar olhares de desconfiança. Comentava-se que a filha do coronel estava escondendo algo, que a senzala e a casa grande pareciam em guerra, e que Jonas, o escravo mais temido, agora caminhava ao lado dela como se tivesse recebido um novo papel dentro daquela terra. O coronel Amaro, já fragilizado pelos rumores anteriores, mergulhou em paranoia. Caminhava pela fazenda com passos pesados, observando todos com desconfiança. Começou a interrogar trabalhadores, exigindo explicações que eles não podiam dar. Qualquer palavra mal colocada virava acusação. Qualquer silêncio se transformava em ameaça. Ele notava que Isadora estava distante, mais reservada, e isso o consumia de inquietação. Temia estar perdendo o controle, de Isadora, da fazenda, de si mesmo. Jonas, percebendo a tensão crescer, tornou-se discretamente um guardião ao redor de Isadora. Observava os caminhos que ela tomava, acompanhava seus passos à distância, sempre atento. Não era por obrigação. Era por um sentimento novo, quase inconsciente, que nascia dentro dele. Pela primeira vez, queria proteger alguém não como dever, mas como necessidade. Isadora sentia isso e, silenciosamente, deixava-se amparar por aquela presença forte e contida. Rafael, antes impulsivo e desconfiado, começou a mudar após perceber a injustiça que havia cometido contra Jonas. Aproximou-se de Isadora com respeito e ofereceu ajuda,
reconhecendo que a tensão tinha sido alimentada por sua própria insegurança. Tornou-se um aliado inesperado, ajudando a esconder o baú das cartas, trazendo informações sobre os comentários entre os trabalhadores e alertando sempre que Mateus rondava por perto. E Mateus, cada vez mais frustrado com a aproximação entre Jonas e Isadora, alimentava um ódio silencioso. A ideia de que Jonas, um homem marcado pela escravidão, pudesse receber afeto ou confiança de alguém da casa grande o deixava fora de si. Ele observava tudo de longe, calculando seus movimentos, esperando o momento perfeito para interferir. A profundidade crescente na relação entre os dois só aumentava sua raiva, tornando-o cada vez mais perigoso. A fazenda parecia respirar um ar denso, carregado de emoção. As noites tornaram-se mais silenciosas, como se todos esperassem um desfecho inevitável. E no centro disso tudo, Isadora e Jonas se aproximavam não por escolha, mas por necessidade, atraídos por uma verdade que só eles pareciam compreender. A tensão não diminuía, pelo contrário, crescia, anunciando que algo profundo estava prestes a acontecer. O coronel Amaro começou a perceber mudanças sutis em sua filha. Isadora já não era mais a jovem que caminhava em silêncio pelos corredores da casa grande, evitando os olhares alheios. Ela fazia perguntas discretas, procurava documentos antigos, e seu comportamento mostrava que havia descoberto algo que não deveria saber. A paranoia do coronel cresceu rapidamente. Ele chamou Helena à sua presença, pressionando-a com perguntas insistentes e olhares severos, tentando descobrir se a cozinheira estava ajudando a filha a vasculhar segredos antigos. Helena, dividida entre a lealdade à família e o desejo de proteger Isadora, tentou desviar o assunto, mas o coronel não era facilmente enganado. Cada resposta evasiva aumentava a suspeita em seu olhar, e ela sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Enquanto isso, Mateus, atento a cada movimento de Jonas e Isadora, começou a arquitetar um plano. Ele sabia que se conseguisse incriminar Jonas, poderia afastá-lo de Isadora e enfraquecer o vínculo que crescia silenciosamente entre eles. Em uma tarde cinzenta, Mateus provocou uma situação cuidadosamente planejada, espalhou rumores falsos e fez com que alguns trabalhadores testemunhassem uma cena manipulada, sugerindo que Jonas havia agido de maneira imprópria com a filha do coronel. A tensão na fazenda aumentou, e todos começaram a observar cada gesto de Jonas com suspeita. Helena, percebendo a armadilha, tentou intervir, mas Mateus já havia antecipado seus movimentos, transformando o caos em uma oportunidade de consolidar seu poder. Naquela mesma noite, quando todos esperavam descanso, Jonas desapareceu misteriosamente. As lanternas iluminavam o pátio vazio, e vozes se misturavam em confusão e preocupação. Isadora correu pelos corredores, chamando por ele, mas não encontrou resposta. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável de maneira profunda, como se estivesse perdendo a única pessoa que realmente a compreendia, que via além de sua deficiência e dos boatos da fazenda. O vazio deixado por Jonas era mais do que físico, era emocional, como se todo o apoio silencioso, toda a proteção e compreensão que ele oferecia tivessem sido arrancados de seu mundo em um instante. Naquela noite, a fazenda parecia mais sombria, e Isadora percebeu que as próximas horas seriam decisivas para seu destino e para o de Jonas. O alvorecer trouxe consigo um silêncio pesado, interrompido apenas pelos passos apressados de Isadora entre os campos da fazenda. Durante dias ela havia procurado pistas, rastreando pequenos sinais que Jonas deixará por onde passava. Finalmente,
perto de um antigo celeiro abandonado, encontrou-o. Ele estava sentado na beira de uma rampa de madeira, a expressão sombria, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Quando os olhos de Jonas encontraram os dela, Isadora sentiu a mistura de alívio e ansiedade que a consumia há dias. Ela se aproximou lentamente, segurando as cartas com cuidado, e começou a revelar-lhe a verdade completa. Cada palavra parecia quebrar barreiras entre eles. Jonas ouviu, em silêncio, enquanto Isadora lia os trechos que mencionavam decisões do coronel que não apenas afetaram sua vida, mas também destruíram famílias inteiras, incluindo a de Jonas. Ele fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e alívio. O peso emocional era esmagador, mas a clareza que finalmente chegava aos dois trouxe uma sensação estranha de justiça silenciosa. Nada podia apagar o sofrimento do passado, mas agora compreendiam os motivos, as escolhas e os erros de Amaro. Helena apareceu em seguida, silenciosa, mas determinada. Ela sabia que aquele momento não podia ficar escondido. Com cuidado, explicou a Jonas e Isadora que a verdade precisava ser revelada à comunidade da fazenda, para que ninguém mais sofresse sob as mentiras e manipulações do coronel. Jonas, depois de um instante de hesitação, concordou. Eles precisavam enfrentar a história, mesmo que isso significasse confrontar o próprio Amaro. Enquanto se preparavam para agir, Mateus surgiu das sombras, percebendo a oportunidade de impedir a divulgação das cartas. Ele tentou intimidar, usar ameaças sutis e sussurros venenosos, mas a determinação de Isadora e Jonas era a mais forte. Helena, firme ao lado deles, garantiu que ninguém pudesse silenciá-los. A tensão estava presente, mas havia também uma sensação de esperança. Pela primeira vez, a verdade parecia prestes a triunfar, conduzindo todos suavemente em direção à resolução final. A fazenda, até então um palco de segredos e manipulações, começava a respirar diferente, como se o peso dos erros antigos estivesse finalmente sendo enfrentado, preparando o caminho para mudanças profundas e necessárias. O dia amanheceu pesado na fazenda, com o ar carregado de expectativa. Pela primeira vez, a verdade que Isadora, Jonas e Helena carregavam escapou dos sussurros e cartas antigas para se tornar impossível de ignorar. Trabalhadores, vizinhos e antigos aliados do coronel ouviram relatos detalhados sobre as decisões escondidas de Amaro e ações que haviam destruído famílias, prejudicado vidas inocentes e manipulado todos ao redor. A reação foi imediata, o respeito e a autoridade que Amaro julgava inabaláveis começaram a desmoronar. O coronel, acostumado a controlar tudo e todos, sentiu a perda de apoio como uma facada no peito. Pessoas que antes se curvavam a seu comando agora olhavam com desdém ou cautela. O semblante severo de Amaro tremeu pela primeira vez diante da realidade. Seu poder havia sido construído sobre mentiras, e aquelas mentiras agora vinham à tona para todos. Jonas, que antes caminhava na sombra, foi finalmente reconhecido por sua verdade e coragem. Em uma reunião na frente de todos os trabalhadores e moradores, ele foi libertado publicamente, não apenas fisicamente, mas também do peso das injustiças do passado. Um murmúrio de admiração e respeito percorreu a multidão enquanto Jonas se mantinha firme, digno e sereno. Mateus, que por tanto tempo tentou manipular situações para se beneficiar, foi desmascarado. Suas tentativas de criar intrigas e desestabilizar Jonas e Isadora voltaram-se contra ele. Não havia mais espaço para suas mentiras, todos viram seu verdadeiro caráter.
Tentou fugir, mas a comunidade o confrontou, mostrando que suas manipulações não encontrariam abrigo naquela nova fase da fazenda. E então Isadora, pela primeira vez, enfrentou seu pai diretamente. Com voz firme e olhos determinados, ela falou sobre o passado, sobre a dor que sentirá e sobre o caminho que queria trilhar a partir dali. O coronel, embora abatido, ouviu em silêncio, percebendo a profundidade de seus erros. O ambiente estava tenso, carregado de emoção, mas ao mesmo tempo, havia sinais de cura. O peso das mentiras começava a se dissipar, dando espaço para a reconstrução. Cada gesto, cada olhar trocado entre Isadora e Jonas, entre Helena e os trabalhadores, carregava a promessa de um futuro mais justo, mais humano e finalmente livre de antigas manipulações. A fazenda respirava uma esperança tímida, mas real, apontando para dias de paz e reconstrução. O sol despontava lentamente no horizonte, lançando uma luz dourada sobre a fazenda que, pela primeira vez em anos, parecia respirar alívio. O coronel Amaro, abatido emocionalmente, caminhava pelos campos com passos pesados, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Depois de tanto controle, manipulação e decisões equivocadas, finalmente encontrou a coragem ou a necessidade inevitável de admitir seus erros. Diante de todos, declarou que Isadora estava livre de todas as obrigações que antes a aprisionavam. Suas palavras não eram apenas um ato de perdão, mas também de rendição e reconhecimento das consequências de sua rigidez e orgulho. Jonas, que tantas vezes fora visto apenas como um escravo bruto, recebeu sua liberdade formal e o respeito que merecia. Os trabalhadores e moradores, que antes o observavam com medo ou desconfiança, agora o olhavam com admiração. Sua força silenciosa e lealdade inabalável haviam conquistado não apenas sua liberdade, mas também um lugar de honra dentro da comunidade. Rafael, Helena e outros ajudaram a reorganizar a fazenda, estabelecendo um ambiente mais justo e colaborativo. Os antigos desequilíbrios foram corrigidos, e as decisões passaram a ser tomadas com mais humanidade e cuidado. Isadora, sentindo o ar leve pela primeira vez, percebeu que a esperança podia finalmente florescer em seu coração. Com coragem renovada, decidiu que reconstruiria a fazenda não apenas como herança, mas como um lar humano, onde ninguém seria julgado por limitações ou rumores. Jonas, ao seu lado, compartilhou cada passo dessa reconstrução, e entre eles surgiu um relacionamento sólido, baseado em respeito, confiança e amor genuíno, e um amor que cresceu das adversidades, transformando dor em cumplicidade. A fazenda, antes marcada por silêncio pesado, medo e segredos, agora resplandecia com sinais de vida, alegria e cooperação. Cada canto parecia mais leve, cada rosto mais tranquilo. O coronel, embora ciente de seus erros, também sentiu uma estranha paz, vendo a filha prosperar e a comunidade se unir. No final, o ambiente se preenchia com cura, reconciliação e felicidade merecida, como se todas as feridas antigas finalmente estivessem sendo curadas, e o futuro prometesse dias de paz e prosperidade para todos que ali viviam.